Bom dia, meus amigos e pesquisadores do Simpósio Processos Civilizadores. Meu nome é João Paulo, sou professor da Universidade Federal do Paraná e estou aqui junto com a Patrícia Celi Ribeiro, que é professora da Rede Municipal de Educação e da Rede Estadual de Educação, assim como mestre em Educação pelo Programa de Educação da Universidade Federal do Paraná. Nós estamos aqui para apresentar um dos nossos resumos sobre nossas pesquisas com Norberto Elias. A Patrícia, então, fará a apresentação desse resumo. Bom dia. Nós vamos compartilhar um pouco, do nosso trabalho de pesquisa, uma parte dela, que trata das configurações da infância e o cotidiano nesse excerto que nós escolhemos aqui. Bom, não raro são exatamente esses últimos fenômenos triviais, que nos dão uma noção clara e simples da estrutura e desenvolvimento da psique e suas relações, que nos eram negadas pelos primeiros, os fenômenos classificados como importantes. Então, a presente discussão, ela é parte da pesquisa Educação e as Configurações da Infância na Periferia Urbana, tem por objetivo apresentar elementos da abordagem processual configuracional de Norbert Elias para pensar o cotidiano como locus de fenômenos importantes, que permitem compreender as configurações da infância na periferia urbana de um determinado grupo de crianças. Ao permitir acessar indícios de elos nas cadeias de interdependência, que segundo Elias, a princípio são invisíveis, mas perceptíveis ao esmiuçarmos o que é cotidiano, portanto, estrutural dos fatos, por muitas vezes considerado de menor relevância nos grandes estudos e tratados sobre a sociedade ou a relação com o indivíduo. E empreender também o esforço de superar o pensamento dualista, e todo um sistema de verdades que está constituído. Nessa tarefa, o desafio é de se desprender dos sentidos que os termos e a linguagem e os discursos já carregam, nos usos sociais, o que se materializa no exercício constante de pensar e comunicar os indícios dos significados que vimos configurando as infâncias na periferia urbana. Então, numa perspectiva nós e eles, imbricados em relação e processo, que mutuamente se afetam e constituem as configurações. O desenvolvimento dessa discussão se deu a partir da abordagem processual configuracional do Norbert Elias, e o exercício aqui foi de tornar visíveis algumas categorias e conceitos, as populações e as formações, e as próprias particularidades estruturais e conjunturais, o que pretende mais do que descrever, o que as crianças vivem no seu cotidiano, empreender um esforço de realizar aproximações e interpretações que evidenciam os significados que circulam em suas configurações. Os dados empíricos encontrados apontaram que o que é cotidiano nessa dada configuração é como locus de sustentação também dessa vida cotidiana. A partir dos enunciados apresentados pelas crianças, as crianças indicaram a tríade, o bairro, a família e a escola, as cadeias de interdependência das crianças, que pelas posições e funções ocupadas e mediadas pelas relações de poder intrínsecas a todas as relações em processos humanos, atuam nas teias sociais, tensionando e agindo nas configurações. O espaço do bairro, em uma analogia com a corte, como casa, como locus, é também uma representação dos seus moradores, seja nos usos do bairro ou nos sentimentos que circulam. Essas representações permitem, a partir dos signos, ler a ordem social, que indicam o lugar de cada um, a posição e função são relevantes na análise sociológica, circulam no bairro e em outras relações de diferenciação de moradores, a partir de sentimentos como medo, o preconceito e costumes, que produzem um efeito nas configurações e muitas vezes localizados por falas que relacionam a região,
e a sua história de organização e composição com estigmas que passam então a ser meios de orientação nessa dada figuração. Embora, se observados os significados do ponto de vista das minúcias que circulam no cotidiano, essas nos dão indícios de que tais significados são gerados e têm efeitos nas redes e, consequentemente, nas configurações, trazendo implicações de ordem civilizatória, ao tentar estabelecer certa ordem social produzida na própria teia, fruto da interdependência das pessoas e que podem ser determinadas e determinantes nas mudanças ligadas ao processo civilizador, ao possivelmente estabelecer outros meios de orientação que precisam tornar-se mais visíveis para constituir elementos ao pensarmos o que liga os indivíduos em suas teias de interdependência. Bem, meus amigos, esse é o resumo do nosso trabalho. Espero que a gente tenha uma discussão profícua para aprofundar esses temas tão importantes de estudo das populações, da sociedade e dos nossos meios de vida. Um abraço a todos, um bom simpósio. Obrigada.